Glórias a Deus. Com alegria quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor, cumprimentar os amados irmãos e ouvintes deste culto que estão em suas casas, neste momento, para cultuar o nosso Deus. E a palavra do Senhor diz assim: tudo que ligado na terra será ligado nos céus. Glórias a Deus. Nós que estamos aqui vamos nos ligar com os céus. Eu peço que você que está em sua casa, cultuando a Deus através dessa live, também neste momento, separe esses minutos, essa hora, para cultuar o Senhor. Reúna a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, em frente ao seu celular que você está assistindo, e se ligue com os céus, cultue a Deus juntamente conosco, pois isso é bom e agradável ao Senhor, e que nesta noite tudo venha a ser para a glória do nome do Senhor, e toda a honra, toda a glória seja tributada a Ele, pois Ele é merecedor e nós não somos dignos de nada. Aleluia, mas somos carentes e necessitados da presença do Pai. Glórias a Deus, e por isso estamos aqui. Glórias a Deus, que nesta noite você possa cultuar a Deus juntamente conosco, e principalmente que em sua casa, em seu sofá, em sua cadeira, você possa sentir a presença de Deus aí nesse lugar. Chame Deus para estar com você, chame Deus para a sua casa, chame Deus para o meio da sua família. Glórias a Deus. E nós vamos orar, aleluia, neste momento, iniciando este culto. Convido os amados irmãos que aqui estão presentes conosco em quantidade reduzida para cultuar o Senhor, e aos irmãos também que estão em casa, e você também que ainda não professou a nossa fé, mas que está ligado, está nos assistindo, que você possa ficar de pé e também orar conosco, iniciando esse trabalho em nome de Jesus. Convido a igreja a ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Pai, por essa oportunidade. Senhor da glória, pelo dom da vida, meu Pai, pelo ar que respiramos. Senhor, confessaremos que tudo provém de ti, meu Pai. E se aqui estamos de pé, é porque o Senhor tem nos ajudado. Neste momento, meu Deus, venha abençoar o teu povo, venha abençoar a tua igreja, meu Pai. Venha abençoar aqueles que estão ouvindo, meu Pai, este culto. Senhor da glória, e neste momento nós te convidamos, meu Pai, a esta casa. Te convidamos, meu Pai, a se fazer presente em nosso meio. Te convidamos, ó Deus, para estar na casa dos nossos irmãos. Senhor, pois sabemos que Tu és onipresente. Senhor, então fica conosco. Toma a direção desse trabalho. E que tudo venha a ser para a glória do Teu nome, pois Tu és santo, Tu és poderoso, e digno de honra, de glória e de louvor, meu Pai. Obrigado, Senhor da glória, por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Convido os amados irmãos a abrir as vossas harpas, o hino de número 243 da nossa harpa cristã, e convido a todos os irmãos a louvarem juntamente conosco nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Hino 243 da nossa harpa cristã. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura
assim os enlaces para ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos poderinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glórias a Deus. Nós abrimos este culto no nome santo do Senhor, pois Ele é glória e de louvor, glórias a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos voltar também ao livro de número 77 da nossa alma cristã. Glórias a Deus. Guardar o contato com o nosso Salvador. Glórias a Deus. O hino de número 77 da nossa alma cristã. Glórias a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre qual um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus um contato deves tu guardar. Guarda um contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão de ter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito
planta em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Glórias a Deus. Aí está o segredo, aleluia, para nós sermos vencedores. Aleluia, guardar o contato com o nosso Salvador. Ou seja, que nós possamos estar perto daquele que pode nos salvar, que pode nos livrar, que pode nos ajudar. Glórias a Deus. Então devemos guardar esse contato com Deus, ou seja, nos ligarmos com os céus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O hino de número 545 da nossa harpa cristã. Porque Ele vive. Glórias a Deus. Porque Ele é bom. Aleluia. Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então Aleluia. terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Glória a Deus. temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glórias a Deus. Aleluia. Porque Ele vive, nós podemos crer.
Deus, porque Ele vive, aleluia, que nós podemos aqui estar, aleluia, porque Ele morreu e ressuscitou, aleluia, e está vivo, e ressuscitou para nos dar a vida, para nos dar a vitória. Glórias a Deus, para nos dar esse ar que respiramos. Glórias a Deus, e somos gratos a Ele por isso. Aleluia. Nesse momento eu convido aos irmãos que estão presentes aqui conosco, também os irmãos que estão nos assistindo, para ficar de pé, pegar sua Bíblia, você que tem um exemplar da Bíblia em sua casa, para neste momento nós fazermos a leitura da palavra. Convido o nosso irmão Maico, auxiliar Maico, ele vai fazer essa leitura em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para juntos podermos adorar e bendizer o seu santo nome. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Somos gratos a Ele por tudo. Amém? Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, você que está aqui e você que também está acompanhando essa live. No livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, seu versículo é o versículo de número 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1. Glória a Deus. Queria louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu, irmãos, de voltarmos aqui com as restrições, voltarmos à rotina que nós estávamos ou estamos acostumados, que é de chegarmos no templo e adorarmos o nosso Deus, não só apenas aqui, mas sabendo que nós temos a liberdade de exaltá-lo, de glorificar o nome dele. Então eu quero externar a minha gratidão a Deus, louvar a Deus pela vida de você que está assistindo e todos aqueles que também estão aqui. Que Deus abençoe uma graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga paciência. Glória a Deus. Todos encontraram, então passaremos a ler. Segundo Crônicas, o capítulo é o seu capítulo de número 20, versículo de número 1. Está escrito assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. Versículo de número 3. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e pregoou jejum em toda Judá. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e pedir para Deus falar conosco através da sua palavra, sabendo que aqui eu sou apenas um instrumento de Deus, e pedindo a Deus que Deus Ele possa nos usar da forma que Ele quer, em nome de Jesus nessa noite. Você que está acompanhando essa live, peça a Deus para Ele falar com você através dessa palavra. E você também que está aqui, ore junto comigo nessa noite, com convicção, pedindo para Deus falar ao seu coração nessa noite, através da sua poderosa palavra,
em nome de Jesus Cristo. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, querido Deus, pela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui reunidos, Senhor, para junto aqui podermos adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Querido Deus, que através da expressão da sua poderosa palavra fala conosco, Senhor, quebra correntes, laços, cura, Senhor. O teu nome tem poder para restaurar, Senhor. Pessoas que estão acompanhando essa live, Senhor, os meus filhos que estão aqui, aqueles que não puderam, Senhor, estar aqui, Senhor, que nessa noite, através dessa oração, eles sejam alcançados através do teu Espírito Santo. Querido Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento vamos ouvir a nossa irmã Emanuele, trabalho ao Senhor nesta noite. Toda a igreja do Senhor adora, fique adorando em espírito e em verdade. E você que nos assiste também em sua casa, você pode também adorar o Senhor na medida da sua santidade. Você tem a liberdade para cultuar Deus em sua casa, para sentir a presença de Deus. Então, fique à vontade, adore a Deus, glorifique a Ele, aleluia, para que Ele venha, aleluia, receber o seu culto, venha receber o seu louvor, a sua adoração, mas tão somente, aleluia, como eu falei no início, se ligue com os céus, aleluia, se ligue com Deus, aleluia, chame a presença dEle ao recinto, à sua casa, aonde você está, e tenha o desejo no seu coração de um sentir, aleluia, porque isso é maravilhoso, sentir a presença de Deus, porque é bom, aleluia, estar na presença de Deus, glórias a Deus, porque traz alegria para o nosso coração, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Estamos mostrando para o Senhor. A paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite, que Ele muito ama e adora. E você que está em casa acompanhando, medite na letra desse louvor.
Glórias a Deus. Você nasceu para vencer. Glórias a Deus. Está no seu DNA de adorador, DNA de vencedor. Aleluia. Porque você foi comprado, aleluia, lavado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sabemos que vale, aleluia, nós passamos. Sabemos que deserto nós passamos. Glórias a Deus, nós sabemos de uma coisa, que nós passamos, nós não ficamos, porque o nosso Deus, aleluia, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá livramento, aleluia, e por isso glorificamos a esse Deus, porque sabemos que passamos por vale, por provas, por tribulações, mas quando a nossa confiança está no Senhor, nós passamos, aleluia, e depois cantamos o hino da glória. Glórias a Deus. Neste momento, a gente está no culto de oração. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, convidar nossos amados irmãos, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, aleluia, nesta noite também a participar conosco, a orar juntamente conosco. Nós vamos fazer uma oração específica, vamos fazer uma oração pela igreja do Senhor aqui na terra, vamos fazer uma oração pelos pastores, pelos nossos líderes que estão fazendo a obra, pelos missionários, pelo nosso pastor presidente, o pastor Martim Alves, que também está ali orando, eu creio, por nós, por toda a obra do Senhor, por toda a igreja do Senhor. Então, neste momento, vamos orar, pelos irmãos de familiares, que perderam familiares nesta pandemia, nesta enfermidade. Vamos orar para Deus nos fortalecer, para Deus colocar no seu coração que a nossa esperança, que a nossa alegria não está nessa terra, mas sim, aleluia, quando Jesus vier nos buscar uma alegria eterna. Aleluia, vamos orar para Deus ajudar a igreja do Senhor neste momento. Convido a todos a também orar juntamente conosco. No Salmo 121, vai dizer assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. No versículo número 2 do Salmo 121 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glórias a Deus. Então, nessa oração você coloca esse versículo, aleluia, como base, aleluia, para sabermos a nossa confiança, que a nossa esperança vem do alto, que o nosso socorro vem do alto, que o nosso socorro vem de Deus, aleluia, e que Ele vai ajudar a igreja do Senhor neste momento. Glórias a Deus. Vamos orar. Pai amado, justo e fiel, Senhor da glória, agora estamos em Tua presença, meu Pai. Aqui estamos Te louvando, Te adorando, porque Tu és bom, meu Pai, e a Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Senhor da glória, sabemos que passamos, meu Pai, por dias difíceis, dias de lutas. Senhor da glória, Tu sabe, Senhor, que aqui na terra ainda tem igreja Sua, lavada e remida do Teu sangue. Senhor, chega ajudando, meu Pai, toda a igreja do Senhor na terra, meu Pai, ajudando os missionários, meu Pai. Senhor da glória, os pastores, Senhor da glória, e toda a igreja do Senhor, meu Pai, todos aqueles que fazem parte do Teu povo, meu Pai. Senhor da glória, aqueles que estão fraquinhos, dai força. Senhor da glória, aqueles que estão tristes, pensando em parar, meu Pai, que o Senhor venha renovar as forças. Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Pai, que o Senhor venha curar. Senhor, venha restituir saúde, vai repreendendo todo esse tipo de medo. Senhor da glória, de depressão, que possa, meu Deus, querer oprimir a Tua igreja, o Teu povo, meu
Pai, elevando seus olhos para o alto, mantendo a visão em Ti, meu Pai. Senhor da glória, para que essa tempestade venha passar e a igreja permaneça de pé, meu Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te oro. Aleluia, já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, nós cremos no nosso Deus. Aleluia, que Ele é fiel para fazer todas essas coisas. Que Ele é fiel para ajudar o seu povo. Aleluia, que Ele é fiel para nos dar vitória. Aleluia, para nos dar a graça, a força de permanecer de pé. Glórias a Deus, porque Ele é bom. Aleluia, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, agora a gente vai ouvir uma saudação pelo nosso irmão Juninho, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. E você continua, aleluia, em espírito, adorando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus. Aleluia, você que está em casa, abra o seu coração para receber a palavra. Aleluia, você pode ter passado por dificuldades, por luta. Aleluia, mas a nossa esperança é levar os nossos olhos para os céus, de onde vem o nosso socorro de Deus, que é a nossa fortaleza, a nossa rocha. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio grande para cada um de nós estarmos aqui e poder voltar a cultuar a Deus. Porque não é só pelas nossas forças, não é só pelo nosso querer que estamos aqui, mas sim graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu quero ler aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, somente a última parte, que diz assim: E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Vou repetir. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Meus irmãos, no contexto posterior, vai falar sobre uma menina que ela foi levada cativa do povo dos sírios, e ela pertencia a Israel. E essa menina tinha em seu coração o Deus de Israel. E chegando na Síria, ela não perdeu o foco, não perdeu o seu objetivo, que era a fé em Deus, o foco em Deus. Ela tinha tudo para recusar, para ficar triste, para ficar abatida, mas mesmo assim ela entendeu que o propósito de Deus é maior do que os nossos. E olhando para essa menina, é bem interessante. Olha isso aqui mais. Essa menina, ela foi levada para um ambiente onde ela não era acostumada, um ambiente onde era adversária do povo de Israel. E o que isso significa? É que mesmo em ambientes desfavoráveis, se você tem Deus, você prevalece. Aleluia. Mesmo em ambientes do inimigo, se você tem Deus, você vai prevalecer. Porque ela foi para a terra dos sírios, e os sírios combatiam direto ao povo de Israel. E aquela menina tinha em seu coração um objetivo que ela jamais perdeu, que é as forças e as esperanças em Deus. E conhecendo a rotina do seu senhor Naamã, é bem interessante, porque através dessa menina que os sírios levam cativo, a única esperança de um homem ser restaurado era o Deus de Israel. Olha isso aqui, irmãos. Naamã conheceu através da menina que foi levada cativa. E a Bíblia vai relatar logo no começo que, através de Naamã, Deus dava livramento aos sírios. Olha isso aqui, irmãos. Através de Naamã, Deus dava livramento aos sírios. Presta bem atenção para cá.
Se você perceber, era através de uma pessoa que os filhos estavam recebendo livramento. O que é que eu aprendo com isso, Maicon? É que mesmo a gente devagarinho, se só tem eu, se só tem você na sua família, é através da gente que Deus vai dar livramento à nossa família. Pode vir fraquinho, pode vir se arrastando, mas através de mim e através de você, a sua família tem livramento, a sua família é alcançada pela misericórdia de Deus. E eu quero que vocês meditem nessa palavra, é bem interessante, é bem importante. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. É bem interessante. Glórias a Deus. Talvez você que está na sua casa, talvez você que está nos assistindo tenha tido a vontade em seu coração de aceitar a Jesus, então passe para Jesus, viver a situação em sua casa, mudar em Deus a sua família, por algum momento tem desistido, mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, dê um passo que você dá em direção a Jesus em vão, aleluia, porque mesmo você sozinho, aleluia, mas servindo ao Senhor com alegria, aleluia, Deus chega na tua casa, chega transformando a tua família, aleluia, mas Deus quer somente que você dê um passo em direção a Ele, aleluia. Pode ser nesta noite você que está nos assistindo, aleluia, você que vai assistir, aleluia, este culto, aleluia, pode ser nesta noite, dê um passo em direção a Deus, a Jesus, aleluia, e você vai ver as coisas mudarem, você vai ver a mão de Deus operar em meio à sua casa, em meio à sua família, glórias a Deus, mas não somente dê um passo para Jesus, glórias a Deus. Neste momento a gente vai ouvir o nosso irmão Nelson, ele vai louvar ao Senhor, glórias a Deus, e toda a igreja de Deus, você que está em sua casa também, louva a Deus em espírito e em verdade, glórias a Deus. Glória a Deus. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Nesse momento que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, né, de estar aqui com os irmãos, e estar junto com os irmãos diante dessa live em nome de Jesus, né? Que é uma bênção para os irmãos ouvir a palavra do Senhor, para se regozijar, né, na palavra do Senhor, se encher da presença, porque eu creio uma coisa, irmão Joel, que se a gente crê do outro lado desta live, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, Ele está aqui e está do outro lado. Eu creio que o Senhor, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso para tocar no meu coração, aleluia, e tocar no seu coração, que está aí do outro lado. Em nome de Jesus, eu sou grato ao Senhor, né? Sou maravilhado pela oportunidade que Ele nos tem nos concedido nesta noite de estar aqui. E vamos louvar, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, adoração. E se você trouxe, irmãos e irmãs, dê a Ele, porque como o irmão Joel falou, não venha assistir a gente, mas sim pontuar ao Senhor, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Se você sabe, irmão, louve comigo. Vou lhe falar. Eita glória! De um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar o mundo
está aí do teu lado. Ele está aí do teu lado. Assim como Ele está no meu lado, Ele está do teu lado. Ele só quer que tu abra o teu coração. Ele só quer que você dê um crédito a Ele. Ele dá uma oportunidade. Vou lhe falar de um alguém, Jesus de Nazaré, que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus para quê? Chorar, sofrer. Se há um Deus que tudo pode por você, que Ele pode fazer por você, pode fazer por nós. Aleluia, quem sabe você em seu coração tem sentido um vazio. Aleluia, que não sabe de onde vem, porque está acontecendo isso com você, porque de repente isso aconteceu. Mas deixa eu te dizer, esse vazio, você pode procurar qualquer coisa deste mundo, aleluia, para preencher, mas nunca vai preencher. Aleluia, mas o dia, aleluia, que você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, aí você vai ver, aleluia, como você vai ser preenchido, aleluia, verdadeiramente da graça, aleluia, da presença do Senhor, aleluia, e aquela lágrima de tristeza, aleluia, aquela angústia no seu coração, aleluia, você vai ver de repente, aleluia,
enquanto isso, em vez de lágrimas e tristeza, você vai chorar de alegria na presença do Senhor. Mas tão somente abra o seu coração para Jesus entrar. Aleluia. Dizeis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei. Aleluia. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Aleluia. Então abre a porta do seu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus fazer morada. Aleluia. Para você ver. Aleluia. Quão bom. Aleluia. Jesus está em nossa casa. Aleluia. Está em nossas vidas. Glórias a Deus. Como eu disse aos irmãos, a gente tem estado aqui com o propósito de oração, de orar, de adorar o Senhor. E a gente já orou, pela igreja do Senhor, já clamamos, pedindo que o Senhor ajude a igreja do Senhor nesse momento, para que o Senhor venha estar conosco. Mas também a gente vai orar pela nação, Vamos orar pelo nosso país, que é necessitado de oração, tudo isso que está acontecendo, esse caos que está passando, para que Deus venha, aleluia, ajudar, o nosso povo, aleluia, a nossa nação, os líderes e os políticos que estão lá na frente, para que Deus venha direcionar a fazer a coisa certa, porque quando, aleluia, os líderes governam mal, o povo sofre, o povo perece. Mas quando os líderes governam bem, o povo é abençoado. Então é isso que nós devemos orar, para repreender todo esse espírito de contenda que há no meio deles, toda essa briga, todo esse mal, para que, aleluia, tudo venha cooperar, aleluia, para que a nossa nação passe por isso, aleluia, e venha, aleluia, se manter firme de pé, em nome de Jesus. Eu quero convidar o nosso irmão Nelson, aleluia, e como base nessa oração, eu quero, aleluia, deixar um versículo que se encontra lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, como base para esta oração, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Glórias a Deus. Então nós vamos clamar ao Senhor, como está dizendo neste versículo, aleluia, em Jeremias, versículo 3 do capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Glórias a Deus. Eu convido os irmãos que estão aqui na casa do Senhor, aqui no templo, para se pôr de pé. Aleluia. Eu convido a você que está em sua casa também a se pôr de pé. Aleluia. A entrar em oração, em clamor. Aleluia. Em contato com os céus. Como eu disse no início, tudo que ligado na terra é ligado nos céus. Então, nesse momento, a gente vai orar, aleluia, nessa intenção de Deus mover, de Deus ajudar essa nação, aleluia, que está passando por dificuldade, para que Deus venha tomar a direção. E o nosso irmão Nelson, ele vai fazer essa oração em nome de Jesus. Mais uma vez, quero saudar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Nós cremos que o que esta palavra do Senhor falou nesta noite é a pura verdade. É a pura verdade, irmãos. A gente, quando queremos algo, nós temos que dobrar o nosso joelho, clamar, irmão? Clamar. E quando nós clamamos, irmão Júnior, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos atende com força. E eu creio que diante desta oração, o Senhor, Ele vai tocar, o Senhor,
Ele vai dar força àqueles que estão vendo essa live, para eles tomarem uma atitude a orar, a buscar o Senhor, a clamar. E eu creio em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus de Nazaré. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai amado, justo, poderoso Deus de Israel, Pai, diante desta oportunidade que o Senhor, meu Deus, Pai, tem me dado nesta noite, meu Deus, de estar aqui na Tua casa, Senhor, com essa grande oportunidade de estar orando, Pai, meu Deus, Pai, por toda a nação, meu Deus, Pai, oh, meu Deus, pela vida, meu Deus, Pai, de cada um, meu Deus, que se encontram, meu Deus, Pai, nessa presidência, Senhor, que o Senhor, meu Deus, conhece cada um, o Senhor conhece cada passo, o Senhor conhece cada fazer dessas pessoas, Pai. O Senhor sabe o nome e o Senhor sabe o endereço da casa deles. Pai, eu quero te pedir diante desta oração, Senhor, como a Tua palavra, meu Deus, Pai, em Jeremias 33:3, meu Deus, Pai, tem dito: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, chega sobre a vida, meu Deus, Pai, dessas pessoas, Senhor, Pai, que está na frente, meu Deus, Pai, dessa presidência, Senhor. Meu Deus, o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode, meu Deus, Pai, fazer com que, meu Deus, Pai, essas pessoas venham tirar, meu Deus, Pai, todos os pensamentos ao contrário do Teu querer, Senhor, e fazer, meu Deus, Pai, o desejo do Teu coração, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Senhor da glória, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, pela vida, meu Deus, daqueles, meu Deus, Pai, que tem acreditado no Senhor, Pai, que tem dado o melhor, Senhor, meu Deus, Pai, e muitos não têm deixado, Senhor, de fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Eu te peço, meu Deus, Pai, quebra todo o laço do mal, quebra, meu Deus, Pai, todo o demônio de contendas, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, para que eles venham bater em retirada sobre a vida, meu Deus, Pai, dessas pessoas, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, meu Deus, para que Tua nação, Senhor, meu Deus, Pai, ela venha, meu Deus, Pai, tomar uma atitude, meu Deus, e crer mais ainda, Senhor, em Ti, meu Deus, Pai. Eu te peço, meu Deus, e que o Senhor guarda, meu Deus, Pai, a todos os Teus servos e a Tuas servas, em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cremos que Deus pode fazer todas as coisas, né? Porque o socorro vem do Senhor. Se não for a Ele, ora de Israel, se não for ao Senhor, aleluia, onde nós estaríamos? Se não fosse a potente mão do Senhor a nos ajudar, aleluia, para que nós viéssemos estar aqui, o que seria de nós? Vamos ouvir a nossa irmã Rita louvar. Enquanto a nossa irmã Rita louva, nós vamos recolher, né, dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. E desde já eu quero convidar a igreja a ficar de pé. A gente vai orar pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor neste momento, aleluia, que vão ofertar, que vão dizimar, para que o Senhor venha, aleluia, ajudar, né, em nome de Jesus. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar. Eterno Deus e Pai de infinita misericórdia, neste momento, Senhor da glória, a qual estamos aqui, meu Pai, oramos, meu Pai, pelos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a cada um, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, suprir as necessidades dos teus servos, Senhor, que ele possa, meu Deus, ofertar com alegria aquilo que o Senhor tem dado, aquilo que o Senhor tem o presenteado na sua vida, meu Pai.
Em nome de Jesus, meu Pai, abre, Senhor, porta de emprego, ajuda o pai de família, a mãe de família, que está passando, meu Deus, por Senhor, por esses dias difíceis, meu Pai. Mas eu creio que o Senhor é Deus, o Senhor não mudou, que o Senhor permanece fiel. Obrigado, meu Deus, por tudo e abençoa a cada um, meu Deus, que neste momento vai contribuir com a tua obra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Senhor, na igreja do nome do Senhor. A paz do Senhor. Glória, glória a Deus. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Do que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. Me botou em meio na
hoje, aleluia, em meio às dificuldades, às lutas, mas nós ainda temos motivo para adorar a Deus. Porque Jesus, Ele é o remédio que nos faz viver. Glórias a Deus por isso. Estamos aqui, aleluia, porque por mais que lutas venham, tribulações, a gente pode até ficar marcado longe pelo deserto, de cicatrizes, aleluia, mas essas marcas, aleluia, vai nos fazer lembrar, aleluia, que foi livramento de Deus em nossas vidas, foi o que o Senhor fez por nós. Pode até ficar marca, mas lá na frente nós vamos contar, aleluia, o livramento que Deus tem nos dado. Glórias a Deus, e por isso temos mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Glórias a Deus. Em meio a uma tempestade dessa, em meio a uma pandemia, mas mesmo assim temos motivos para adorar a Deus. Aleluia, porque a cada dia, aleluia, o Senhor faz um milagre em nossas vidas. Só que nós podemos respirar. Talvez hoje a humanidade, aleluia, chegou ao entendimento o quão precioso é o ar que respiramos e nós o recebemos de graça. Glórias a Deus, porque vem dos céus. Foi Deus quem nos deu, e é de graça. Glórias a Deus. Talvez hoje, em meio a esses dias, podemos compreender, aleluia, o amor de Deus para conosco, aleluia, o qual Ele nos dá de graça um ar para respirarmos. Glórias a Deus. Vamos ouvir mais um louvor, nosso irmão Nelson, para louvar mais uma vez. Glórias a Deus, e você que está em sua casa também. Louva o Senhor, aleluia. Adora o Senhor em espírito e em verdade, aleluia, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glórias a Deus. Convido a vocês que estão em casa nesta noite a adorar o nosso Deus. Aleluia. Abra a porta do seu coração, abra a porta, aleluia, da sua casa, convida a sua família, os seus filhos, aleluia, para participar, para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Glórias a Deus, porque Ele é bom, aleluia, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Não me essa uma oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. E eu sou muito grato por essa misericórdia que o Senhor tem nos derramado sobre a nossa vida, né? Glória a Deus. Eu sou maravilhado, irmão. E o Senhor tem me ajudado a minha família. O Senhor tem ajudado a pessoas que eu tenho orado e apresentado a Ele, né? Glória a Deus. E por isso, irmão, que eu quero dizer que eu sou muito grato. E para crescer mais essa gratidão, irmão, eu quero louvar o Senhor por mim. Porque ainda não achei, aleluia, ainda não achei uma pessoa para ser tão amoroso como o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, irmão. E por isso nós vamos louvar o Senhor agora. E vocês que estão aí do outro lado, assistindo essa live, que vocês meditem nesse hino. Medite nesse hino e guarda ele no teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando choro, estás bem perto. É honra ter um Pai assim, eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, desce muito mais a esperança de te contemplar pra te dizer. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. É honrar, e honrar. Prazer te abraçar e te sentir. Prazer inexplicável pra dizer. Aleluia! Só sei que quando estou em tua presença, desce muito mais a esperança de te contemplar pra te dizer. Aleluia! Que honra é tua presença em Deus. Que honra é te chamar, te receber. É honrar e honrar. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. É honrar e honrar. Prazer te abraçar e te sentir. Prazer te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que prazer, irmãos. Não existe outro. Que prazer a gente sentir o Senhor sobre a minha e a tua vida. E eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Não há prazer, não há alegria maior do que essa, do que servir ao Senhor, meu Pai. Sabe por quê? Vocês podem me perguntar por quê, irmão Joelson? A maior alegria é essa. Sabe por quê? Porque neste mundo, aleluia, este mundo oferece alegrias passageiras, irmão, de minutos, de horas, de noite, aleluia. Mas a alegria do Senhor, aleluia, ela é eterna.
Glórias a Deus. Por isso não há maior nem maior alegria do que essa. Aleluia, de servir ao nosso Deus, porque ela sim é eterna. Glórias a Deus. Neste momento, aleluia, vamos ouvir a preciosa palavra do Senhor com o nosso irmão Mike, o auxiliar Mike, aqui no Yeshon 2. Ele vai nos trazer a mensagem de Deus para o seu coração. E a palavra do Senhor diz assim: quando ouvides a voz do Senhor, aleluia, abra o seu coração. Glórias a Deus. Então, nesta noite, você, amado ouvinte, que você abra a porta do seu coração para que a mensagem possa entrar em seu coração, porque a palavra do Senhor é uma semente. Aleluia. Que quando ela entra no coração e acha um bom terreno, aleluia, ela frutifica. Glórias a Deus. E se a palavra de Deus frutificar no seu coração, aleluia, aí você dará bons frutos. Glórias a Deus. Então abra o seu coração, aleluia, abra e deixe Deus falar com você. Glórias a Deus, nosso irmão Mike, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para agradecermos e bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós lemos um texto que está no livro de 2 Crônicas, é o seu capítulo de número 20, versículo de número 1. Eu vou ler o versículo de número 3. Só apenas o versículo de número 3 que está escrito assim: E então Josafá ergueu-se e pôs-se a buscar ao Senhor e pregou jejum em toda Judá. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor que está nos céus e na terra, nós te louvamos nessa noite. Nós te glorificamos porque tu és o Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Santo de Israel, que através da expressão da sua poderosa palavra fala aos nossos corações nessa noite, Pai. E através da sua poderosa palavra, vidas sejam restauradas, Senhor, pessoas sejam alcançadas, aonde elas estiverem. Senhor, elas sejam alcançadas através da sua poderosa palavra. A sua palavra tem poder para renovar, para restaurar, para curar, Senhor. Quebra todo laço, toda armadilha, todo espírito de integridade, repreendo no teu nome, Pai, porque o teu nome há poder em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Pai. Eu te peço porque eu não tenho autoridade para tirar ordem, então como servo eu te peço, fala conosco, faz a tua vontade nessa noite, por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus também pela vida de algumas pessoas que estão acompanhando essa live, esse exato momento. A nossa irmã Carla está trabalhando, mas ela está acompanhando também essa live. Deus abençoe a sua vida grandemente. Em nome de Jesus Cristo, receba um abraço da parte de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. A irmã Vanessa está ali em casa também, junto com o Max, seu esposo, e mãe, que estão assistindo essa live também. Nosso irmão Antônio, tenho certeza que ele também está assistindo essa live, os irmãos que estão do lar, os irmãos de Madurária. Ou seja, irmãos, todos aqueles que estão acompanhando essa live, que vocês sejam abençoados por Deus em nome de Jesus Cristo através dessa poderosa palavra. Eu sei a responsabilidade que eu tenho nessa noite de trazer não aquilo que vocês querem ouvir, mas o que nós precisamos nessa noite. Eu estava orando e eu meditava nesse texto que o Senhor
transformando em Josafá. É difícil olhar uma história como essa e não se surpreender. Na verdade, a gente fica impactado quando a gente medita e se aprofunda no texto. Essa é uma história, meus irmãos, que vai trazer uma lição, ou que traz uma lição para nós muito impactante, meu irmãos. E a gente não pode deixar de analisar esses pontos principais. É necessário para a nossa vida. É necessário para a nossa vida, para a nossa comunhão entre nós e Deus. Porque a gente precisa entender que a vida ela é cheia de lições. E a gente precisa saber adquirir, guardar todas as lições que ela nos ensina. A Bíblia vai dizer que houve um tempo de paz, no capítulo 20, irmão Juninho. Então esse tempo de paz, no meio desse clima, vai vir uma má notícia, porque essa má notícia sempre vai chegar. Sabe aquele momento que eu e você está naquele período maravilhoso, está naquele período sem explicação, que você dá glória, que você adora, que você sapateia. Aí vem aquela notícia: aconteceu isso, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano. Você estava tão bem, mas por aquela notícia fez com que você abaixasse seu autoestima e você ficou triste, você ficou abatido, você ficou atribulado, pedindo misericórdia a Deus, pedindo força. Mas aqui, no capítulo 20, com esse homem, nós vamos aprender uma lição, ou várias lições, mas tem uma lição aqui muito importante. Esse dia ruim vai chegar. Essa notícia ruim ela pode até chegar, mas é como você vai receber ela. É como você vai receber ela. O diabo vem com uma notícia mal, de derrota. Aí Deus fala no meu seu coração nessa noite e pergunta para nós: o segredo aqui é como eu vou receber essa notícia. Eu vou me abater mesmo? Eu vou parar? Eu vou desistir? Eu vou deixar essa vida tão boa com Deus por causa de uma má notícia? Mas Josafá recebe uma notícia, mas a notícia que Josafá recebeu não foi motivo dele perder o controle. Porque a primeira lição para os homens e para as mulheres de Deus que estão aqui, que estão ouvindo essa live: o homem de Deus, a mulher de Deus, eles entendem que mesmo diante do deserto, Deus manda providência para eles. Glória a Deus. Oh, glória. Não se esqueça. Eu costumo dizer que deserto não é apenas lugar de provação, mas é também lugar de provisão de Deus. E eu já vou liberar uma palavra para a minha e para a tua vida. Aleluia. Que Deus manda falar. Aleluia. Recebe essa palavra. Deus manda dizer para você que a providência
trabalhando no silêncio. Aleluia. Ele está trabalhando na área que você nem imagina. Ele está tocando. Enquanto você chora, o céu se move. Aleluia. Rai da sombra, na séria, na campina, na séria. Oh, eu creio que nessa última hora da igreja, bendito seja o nome do Senhor, Deus está levantando uma geração que não se conforma, aleluia, e não desiste por qualquer coisa, que levanta a cabeça mesmo diante da dificuldade e acredita na promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós fazemos parte dessa geração, igreja, povo de Deus. E eu te convido a levantar a sua cabeça, a deixar de lado essa tristeza e começar a olhar para Jesus de Nazaré. Aleluia. Deixa essa tristeza de lado e abre o teu coração para papai fazer morada na tua vida. Aleluia. Josafá recebe uma notícia, e essa notícia ela veio de uma forma tão forte que poderia mudar toda a história de Josafá, porque toda Judá contava com Josafá. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Toda Judá contava com Josafá. E eu acredito que lá de cima papai dizia: qual é a atitude que ele vai tomar? Será que ele vai abaixar a cabeça? Será que ele vai desistir? Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas aquele homem de Deus reúne todo o povo, bendito seja o nome do Senhor. Sabe qual é a notícia de Josafá? Todo mundo, toda a região, toda Judá, todo mundo vai jejuar, vai se consagrar e vamos nos pés de papai. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou abrir um parênteses aqui. Um segredo, escuta bem. Josafá tomou a atitude mais importante da sua vida. Ele tomou a atitude mais importante da sua vida. Porque como homem, ele faz assim. Cresce o seu ego, não acontece nada. Mas quando ele entende que a soberania, que o poder, que a grandeza, aleluia, que a majestade está em Deus, Oh, aí glória a ele Deus. cresce. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? A soberba de Nabucodonosor levou ele para o capim. A humildade tirou ele do capim e levou ele para o reino. Aleluia. Glória a Deus. Ele teve humildade de entender que a resposta que ele precisava estava nos pés de Jesus. Eu vou falar o que eu estou sentindo. Aleluia. Eu vou falar esse desejo, essa vontade, aquilo que você precisa. Por que você está correndo atrás em outros recursos? Ou por que você está procurando outros recursos? Mas nessa noite eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. O teu recurso, a tua cura, o teu milagre está nos pés de Jesus. Está nos pés de Jesus. Vai a sombra para campo e na cega. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está na casa. E você não está impedido de adorar Ele nessa noite. Glória a Deus. Ele tomou essa atitude.
sua vida. Porque essa atitude que ele tomou, moveu os céus ao seu favor e a favor daqueles que estavam à sua volta. Aleluia. Escute, Deus faz questão, quando nós buscamos a Ele, de não apenas nos abençoar, mas abençoar aqueles que estão à nossa volta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu trago uma palavra de Deus nessa noite aos nossos corações. Deus vai te abençoar de uma forma tão grande que quando você chegar, no ambiente que você chegar, as pessoas serão abençoadas pela bênção de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Eu vou encerrar agora. Aleluia. Fica de pé você que está aqui e você que está acompanhando essa live. Em nome de Jesus Cristo, se você estiver na sala ou no quarto, puder ficar de pé, para nós fazermos oração, aleluia. Que essa oração vai te alcançar aquilo que você tanto almeja de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração e peça para Deus derramar em você. Peça para Deus te encher. Não aquilo que você quer ser cheio, mas aquilo que você precisa. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, bendito de Deus, Senhor que está nos céus e na terra, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Senhor, eu te peço, Senhor, todos aqueles que estão acompanhando essa live, todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo essa live, estão aqui, abençoa, Pai, Senhor, com a tua misericórdia, chega com a tua onipotente mão, abençoando, restaurando, curando, salvando, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os teus filhos. Senhor, dá graça, dá força, para eles continuarem de pé na tua presença, Senhor. Nessa noite eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós aqui não sabemos o que você necessita, o que você está precisando, aleluia, mas nós sabemos de um Deus que tudo sabe, tudo vê, glórias a Deus, e nesta noite nós sabemos que Ele pode, aleluia, pode visitar a sua casa, pode me visitar e cuidar daquilo que você necessita, se é de uma cura, aleluia, se é de uma ajuda em sua família, aleluia, se é, aleluia, de um renovo de força, aleluia. Nós sabemos que o nosso Deus Ele pode fazer, glórias a Deus. E nesta noite somos gratos a Deus por tudo, e aqui vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus por mais este culto que o Senhor tem nos permitido fazer. A você que nos acompanhou, que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Pai do céu. Pai amado, santo, Deus e fiel, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, Senhor da glória, por cada vida, por cada pessoa, meu Deus, que assistiu essa transmissão, Senhor, e que eu vai ouvir, meu Deus, este culto, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, que o Senhor possa chegar com providência na sua casa, na sua família, cuidando, meu Pai, pois só o Senhor sabe cuidar de nós como ninguém, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, nos levar para os nossos lares, na santa paz do Senhor. É isso que eu te peço, que eu te oro, meu Deus, e já te agradeço em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que os amados irmãos
possam ficar na paz do Senhor, aleluia, e retornar, aleluia, os irmãos que aqui estão conosco, retornar para os seus lares em segurança, e aqueles que estão em suas casas, que possam ter uma boa noite de paz na presença do Senhor, em nome de Jesus. Estamos gratos a Deus por tudo, e a paz do Senhor para todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.